Esse é o nosso último assunto, que está no livro 5, a respeito de redes sociais. Rede social, na verdade, é uma estrutura formal capaz de armazenar a relação entre indivíduos. Então, o que acontece numa rede social? As redes sociais, elas sempre existiram. É que, na verdade, com o advindo da internet, essas relações criadas, os vínculos criados pelos indivíduos foram efetivamente armazenados, foram registrados. Então, o que acontece? Numa primeira instância, o usuário ingressa na rede, né? Esse ingresso ele pode ser de maneira aberta, né? Por exemplo, a pessoa pode entrar lá e preencher um cadastro, ou ela tem que receber um convite de alguém. A partir do momento que ela está numa rede social, ela pode criando vínculos com demais usuários dessa rede. Esses vínculos, essas ligações entre os indivíduos, elas são armazenadas no servidor da rede social. Então, toda a interação que acontece entre os indivíduos e a relação entre eles fica armazenada na rede social. Dessa maneira, quem opera na rede social é capaz de utilizar esses vínculos como fonte de dados, por exemplo, para gerar operações de marketing. Então, é comum nós que estamos interessados em um determinado produto, recebemos uma propaganda numa rede social e alguém tem o nosso perfil receber a mesma propaganda. Como que isso funciona? Isso funciona porque quem está ativo na rede social, quem está gerenciando a rede social, é capaz de manipular, de ter controle sobre esses dados. Todas as relações são motivadas por um propósito, então, na verdade, as redes sociais, basicamente, elas têm um grande propósito geral, por exemplo, Facebook, mais a questão de amizade, relação de amizade entre as pessoas. LinkedIn já é um pouco mais diferente, já está associado a um propósito mais profissional, a pessoas que atuam na mesma área. E essas relações, todas as ligações que são feitas, criação dos grupos que são feitos, são armazenados no servidor e poderão ser usados e serão utilizados futuramente. Então, na verdade, nós temos aí uma primeira grande propriedade de uma rede social, que é a quantidade de indivíduos. A quantidade de indivíduos de uma rede social, quanto maior, mais rica ela é em termos de dados. Então, se nós pegarmos o Facebook, por exemplo, o Facebook ele tem cerca de 1 bilhão de pessoas participando. Além disso, as redes sociais elas disponibilizam algumas ferramentas. Essas ferramentas são ferramentas que o usuário final utiliza da rede social e também empresas patrocinadoras. Por exemplo, a troca de mensagens e interações. Comumente, todas as redes sociais possibilitam algum meio de troca de mensagens ou compartilhamento de alguma mensagem para o usuário final. Já a ferramenta de marketing, em algumas instâncias, ela é apenas restrita a patrocinadores, ou seja, para você utilizar o marketing, captar o marketing, você precisa desembolsar algum valor, ter algum custo. Você pode ter ferramentas também de análise e seleção em redes sociais. Então, vamos supor, você tem uma rede social de profissionais, você quer selecionar alguém que poderá vir trabalhar para a sua empresa, as organizações de RH poderão atuar conjuntamente com a rede social a fim de estar fazendo uma análise e seleção dos possíveis candidatos ao emprego. Nós temos também a questão dos jogos e testes, os quiz, no caso os testes que são os quiz, as perguntas, os enquetes. Mas nós temos as ferramentas de jogos, que é uma ferramenta interessante nas redes sociais, que na verdade os jogos é um mecanismo que favorece a interação entre os indivíduos sobre várias intenções. Por exemplo, pode ser um jogo cujo objetivo deve ser cumprido coletivamente, aí eu preciso ter a contribuição de vários, ou simplesmente é um jogo em que eu posso mostrar um ranking e obter aí um certo prestígio dentro da minha cadeia de amigos.